no alvo de perguntas bíblicas. Versículos polêmicos. Notícias apologéticas. Debates. Pregações. Canal Assembleiano Apologista. Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, espero que vocês estejam bem. Hoje, para falarmos sobre o sábado, se é um mandamento vigente aos cristãos no tempo em que vivemos, o nosso convidado é o pastor Elias Soares. Eu não sei se ele sabe, mas pelas ministrações, pelas aulas, e eu tinha muita vontade de comprar os livros do pastor Elias. Já tinha entrado em contato, mas eu estava em viagem, não consegui responder. E depois a filha dele, com muita ética, muito carinho e educação, me respondeu, me atendeu. E no final da nossa aula eu vou apresentar os livros do pastor Elias, que são profundos. Pastor Elias, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A graça e a paz, pastor Eliseu Rodrigues. É um prazer enorme poder estar participando aqui desta live para tratar de um assunto pertinente à fé cristã e principalmente uma das doutrinas defendidas pelo cristianismo ortodoxo, que é justamente a questão da não guarda do sábado, né? Porque nós não temos na confissão apostólica, não temos na história da igreja esse tipo de conduta e nem mesmo, principalmente, na Bíblia. Então, tratar deste tema tão polêmico, tão debatido, é de fundamental importância. Sinto-me imensamente honrado. Amém. Amém. Pessoal, eu vou desativar os comentários para que não fique subindo aí palavras no rosto do pastor Elias. Eu vou começar aqui, eu vou fazer perguntas relevantes a respeito do nosso tema e vocês, queridos, vão anotando aí, tá bom? Eu vou, em alguns momentos, eu vou liberar os comentários para ver se vocês estão ouvindo bem, se a imagem está boa, se vocês estão entendendo direitinho. Pastor Elias, como eu disse, o senhor tem sido, graças a Deus, uma autoridade neste assunto, e eu faço a primeira pergunta de lá para cá. Se a guarda do sábado faz parte do decálogo, por que o cristão não deve guardá-lo? Assim como o cristão não deve adulterar, cobiçar, tomar o nome de Deus em vão, da mesma forma ele não deveria violar o sábado. Isso é o que muitos dizem e parece coerente. Como o senhor responderia isso? Ou como nós deveríamos responder? Esse é um dos argumentos utilizados pelo sabatismo para poder consolidar a sua doutrina da guarda do sábado. E eles fazem uso, inclusive, da passagem de Tiago, capítulo 2, versículo 10, onde se diz: se você guardar todos os mandamentos e tropeçar em um só, pronto, você acabou com tudo. Só que essa é uma argumentação enviesada. Porque quem vê essa leitura feita pelo sabatismo vai entender que os mandamentos é apenas o decálogo. Quando, na verdade, existe inclusive uma obra de um rabino, doutor na área de judaísmo, chamado Ramban. Ramban, bem da verdade, é um acrônimo que significa Rav Moshe Ben Maimônides. E Maimônides, ele desenvolveu uma obra cujo título é Sefer HaMitzvot, ou seja, o livro dos mandamentos. E nesta obra, no Sefer HaMitzvot, ele apresenta que os mandamentos da Torá, que são 5 livros da lei de Moisés, não consiste apenas em 10 mandamentos, mas sim em 613 mandamentos, contando com os estatutos. Portanto, se nós levarmos isso em conta, então existem muitas coisas, por exemplo, que eles mesmos deveriam observar. Por exemplo, a Páscoa é um mandamento, inclusive, chamado de mandamento perpétuo,
porque vem a expressão hebraica, o adjetivo hebraico olam, que olam ele tem um correspondente no grego que é ayom, que é eterno, para sempre, e deveria ser um mandamento para sempre. Segundo, a Hag Habikurim, a festa das primícias, também um mandamento perpétuo. A Hag Shavuot, que é a festa das semanas, o dia de Pentecostes, também mandamento perpétuo, mas eles não observam. Também a festa dos tabernáculos, a Hag Yom Kippur, a festa do Yom Kippur, o dia da expiação, também não é observado, ainda que lá na Torá diz que o estatuto é perpétuo, é um estatuto perpétuo, é um mandamento perpétuo. Lavar as mãos e os pés na pia de cobre que ficava logo de frente do tabernáculo, que era feita com os espelhos das mulheres, ali também era mandamento perpétuo. Sacrifícios e cerimônias, de acordo com Êxodo 29, versículo de número 28, também é descrito como mandamento perpétuo. A mitra sacerdotal e outros acessórios também era mandamento perpétuo. E os nomes das 12 tribos no peitoral do sacerdote, bem como os nomes nas ombreiras, que eram escritos na pedra de ônix, também mandamento perpétuo. Ora, eles não observam nenhum destes, então pisou em todos os mandamentos. Então, Tiago não está resumindo aquilo ali no decálogo, está falando acerca de todos os mandamentos. E precisamos entender o que Tiago quis dizer ali. Ele está tratando mais da questão sobre a acepção de pessoas, sobre você não dar assistência aos pobres, né? O que havia uma certa discriminação naquela igreja e deve-se levar em consideração que aquela é uma epístola geral. Bom, agora, no que diz respeito ao decálogo, veja que a questão não é só sobre o decálogo. A questão é sobre todos os mandamentos. Agora, é curioso que o decálogo são 10 mandamentos, por isso decálogo, né? 10, né? Dos 10 mandamentos, 9 são repetidos no Novo Testamento. Mas é interessante que a guarda do sábado, que eles têm como ponto alto da sua doutrina. Inclusive, a senhora Ellen Goldwhite, no livro Testemunhos Seletos, ela chega a dizer o seguinte, que guardar o sábado implica em salvação eterna. Ora, outro detalhe, para eles, a observância do sábado, no período probatório, que é o período da grande tribulação, período esse que a igreja não passará e será livre, mas eles acreditam, como também os pós-tribulacionistas, que a igreja passará pela grande tribulação, eles dizem que a guarda do sábado constituirá no selo de Deus. A diferença entre os ímpios e os justos, entre os salvos e os perdidos, é a observância do sábado. Ora, espere um pouquinho. Então, os judeus, mesmo sem aceitar Jesus, já estão todos salvos, principalmente nesse período, porque a grande tribulação é um evento, em primeiro lugar, que tem como alvo o povo judeu. E o povo judeu é o povo da observância do sábado. E, diga-se de passagem, observa muito mais à risca a guarda do sábado do que os sabatistas, sem violar nada. Então já estão salvos, nem sequer precisam aceitar Jesus. Portanto, fica aí consignada essa argumentação como uma refutação desta falácia apresentada pelos sabatistas de que você tem que guardar o sábado porque ele está no decálogo. O fato de ele estar no decálogo não é um argumento plausível para dizer que o cristão tem que guardar o sábado. Se é assim, então precisamos buscar em todo o Novo Testamento um só, não precisa dois não, um versículo referendando a guarda do sábado para os cristãos, para a igreja. E nós não encontramos nenhum, pelo contrário, encontramos Paulo fazendo refutação. Se o Novo Testamento não lança luz, trazendo repetição para nós, então realmente não serve. Mas se a guarda do sábado não é um mandamento para o cristão, em Mateus 28, Novo Testamento, Mateus 28, 1, é dito que as mulheres guardaram o sábado, pastor. Ei, eram discípulas de Jesus? Isso. É curioso, realmente, as mulheres guardam, eu não posso negar porque está escrito. As Acho mulheres, que elas observaram, porque o Senhor Jesus, ele
é sepultado no final da sexta-feira, que João, em 19:14, descreve a sexta como a Parasceve, preparação da Páscoa. Porque no outro dia era o Shabat, né? O Shabat Hagadol, o grande sábado. Então eles se preparavam. E como diz o mandamento, conforme o mandamento, ninguém poderia fazer nenhuma atividade no dia de sábado. E é importante que o sábado, para os judeus, não começava às 0 horas do outro dia, mas com o pôr do sol da sexta-feira, porque essa é da cronologia judaica. Eu não vou aqui trabalhar, porque senão a gente vai ficar um tempão só de falar de cronologia judaica, né? Mas só em resumo, a cronologia judaica, o dia era de 24 horas, dividido em 2 partes. A parte escura do dia eram 4 vigílias, que começava das 6 da tarde até às 6 da manhã. E a segunda parte, que era a parte clara do dia, começava às 6 da manhã e até às 6 da tarde. Portanto, quando chega antes das 6 da tarde, as mulheres então vão descansar conforme o mandamento. E qual é o mandamento? O mandamento da guarda do Shabat. Agora, levando-se em consideração que essas mulheres eram discípulas de Jesus e elas guardavam o sábado, a conclusão lógica seria de que nós também devêssemos guardar o sábado, uma vez que também somos discípulos de Jesus. Mas é importante que Jesus estava debaixo da lei. Jesus viveu debaixo da lei. Jesus cumpriu toda a lei. Não podemos perder de vista ainda que Jesus era um judeu. Olha só, Jesus era judeu. De todos os discípulos que andavam com Jesus, havia apenas um judeu, que era Judas. E o segundo era Jesus. Olha só, amigo bem de... Né? E Jesus era judeu de Belém, de Judá. Então, era um judeu autêntico. As mulheres judias, portanto, não causa nenhuma estranheza que elas observassem o sábado, até porque o cristianismo iria começar a partir do Pentecostes, a partir da morte do Senhor Jesus, que ressuscita como o aparré, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, o primeiro de uma série, né? De uma série, porque a segunda seremos nós, depois as 2 testemunhas e depois os mártires da grande tribulação, no final da grande tribulação. Portanto, olha só, uma vez que todos eram judeus, eu não vejo nenhum problema em Jesus observar a guarda do sábado, até porque ele nasceu debaixo da lei. Gálatas 4:4. Em 20 tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então ele viveu todo o período legal. Ele não podia desobedecer a lei e ser rebelde contra a lei. E as mulheres, como ainda não tinham um novo mandamento, a doutrina do cristianismo ainda não havia sido apresentada, elas tinham mais aqui observar o sábado, uma vez que eram judias. E um adendo, ele já tinha dito que ele cumpriu tudo isso, mas ele deixou claro que ele é senhor do sábado. Ele faz justamente. Pastor Elias, terceira pergunta. Eu acho que o senhor já começou a responder nessa segunda. Se a guarda do sábado não é para o cristão, porque Paulo o guardava, eles perguntam isso também, indo à sinagoga no dia de sábado. Eu acho essa fácil, mas eu acho que o senhor sempre tem algo a acrescentar. O apóstolo Paulo, apesar de ser judeu, ele não observava o sábado. Muito pelo contrário. Quando nós vamos, por exemplo, para Gálatas capítulo 1, quero fazer a leitura desse texto, Gálatas 1, versículo 6 a 9, ele deixa isso muito claro, olha. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado, anátema. Assim como já vos dissemos agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, porque a guarda do sábado acaba sendo um outro evangelho, visto que a senhora Ellen White diz que a guarda do sábado implica em salvação eterna. E outros dizem que, no período da grande tribulação, a guarda do sábado será marca, o selo dos filhos de Deus. É um outro evangelho. Logo, quem não tem a guarda do sábado
não é filho de Deus, não tem o selo de Deus, está perdendo a vida eterna. Então, isso soa como um outro evangelho. Além do que já receber, seja anátema. Agora, quando ele vai para o capítulo 4, 9 a 11, olha só que interessante. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses, anos. Receio de vós Fracos que haja e eu pobres. trabalhando em vão para convosco. Eu tenho trabalhado em vão para convosco. Olha o que ele chama, então. Rudimentos fracos e pobres. É fraco e é pobre. E quando ele escreve para a igreja de Colossos, capítulo 2, versículo 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, dias de festa. Hag Habikurim, Hag Yom Kippur, e tantas outras festas que nós citamos, que era um mandamento perpétuo, agora ele está dizendo que não é para guardar. E, em especial, o sábado. Então, por que Paulo ia para a sinagoga? Paulo tinha uma razão e um porquê dele ir para a sinagoga. A sinagoga abria aos sábados. E Paulo usa isso como estratégia de evangelização, porque é o momento em que ele ia encontrar os judeus para pregar. E ele amava o seu povo. Justamente. Inclusive, ele chega a dizer que se fosse possível, se a ida dele para o inferno resultasse na salvação do seu povo, ele gostaria que Cristo fizesse assim. Isso está lá em Romanos capítulo 9 também, capítulo de número 10. Agora, olha a revelação que ele apresenta aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo de número 19. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Como se estivesse debaixo da lei. Embora... Oi, pode falar. Embora eu estou lendo para o senhor. Ah, tá. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Agora aqui, olha, ele abre aqui um parêntese, né? Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, não do outro evangelho. Aleluia. Aleluia. Por Glória causa a Deus do pela sua vida. Para ser também participante dele. Então, Paulo quebra tudo aqui. Desculpa aqui a expressão. Quebra tudo. Quebra tudo. Não sobra nada pro herege. Você tá me entendendo? Então ele não guardava, não observava o sábado. Solta uma tochinha aí, gente. Solta uma tochinha aí, gente. Escreve glória. Qualquer coisa que ele fizesse era um ponto estratégico para conquistar judeus, para trazê-los para Cristo. Aleluia. Essa é a resposta. Aleluia. Agora, pastor, uma das mais polêmicas. Eu li isso e até liguei no camarada. Para ele, chamada de vídeo pelo Instagram. Porque ele colocou um textão, né? Google, copia, cola. Eu falei, rapaz, esse cara é bom. Então eu vou chamar ele aqui pra gente falar cara a cara. Opa. Mas não, é só repetição de Google, sem nenhum documento, nada histórico. Mas eles insistem nisso. E aí eu vou transmitir essa pergunta ao nosso mestre, pastor Elias. A Igreja Católica mudou a guarda do sábado para o domingo. É por isso que os cristãos não guardam o sábado? Olha, pastor Eliseu, infelizmente, tem alguns no meio cristão, principalmente da teologia reformada calvinista, que guardam o domingo. E eles defendem a guarda do domingo. A guarda. Mas a Bíblia não defende nem a guarda do sábado. A Bíblia, eu digo, o Novo Testamento para os cristãos. Porque o Antigo Testamento, se me perguntarem, a guarda do sábado está na Bíblia? Está na Bíblia no Antigo Testamento para os judeus, para os filhos de Israel. Nós podemos desenvolver isso depois.
para os filhos de Israel, como sinal e como memorial para os filhos de Israel. A passagem é Êxodo capítulo 31, versículo 12 até o 17, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, versículo 20, e Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15, mostrando que é tanto um sinal como também um memorial para eles se lembrarem que um dia eles foram escravos no Egito. Mas no que diz respeito à igreja de Cristo, não há um mandamento por Cristo, não há um mandamento pelo colégio apostólico, nem pelos apóstolos do Cordeiro, e nem pelos apóstolos que vêm de segunda mão. Alguns até se sentem ofendidos quando eu falo, porque Paulo não fazia parte do colégio apostólico do Cordeiro, ainda que trabalhou muito mais do que todos os apóstolos, como ele diz lá em Mas não fazia. capítulo 15, versículo 9 e 10, ele diz: todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Então ele também não ordenou a observância do dia do sábado. Então não temos nas escrituras nem para guardar sábado nem domingo. Agora a Igreja Católica mudou a Bíblia dizendo que a guarda do sábado é para guardar o domingo. Gente, para a Igreja Católica, eu não sou nenhum procurador da Igreja Católica, não sou advogado da Igreja Católica, mas uma coisa eu tenho certeza: para a Igreja Católica poder ter realizado essa mudança, ela precisaria ser, no mínimo, onipresente. Segundo, onisciente. E terceiro, onipotente. E esses atributos são exclusivos e atributos incomunicáveis da divindade. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm esses atributos. E por que eu digo isso? Porque só para o texto do Novo Testamento nós temos cerca de mais de 5.800 manuscritos. E coisas que estão sendo descobertas agora, e outras que foram descobertas antigamente. Então elas teriam que descobrir, veja bem, ter arqueólogos, vejam bem, arqueólogos vivos desde 200 anos atrás, fazendo pesquisa sem morrer, e pesquisando cada manuscrito, desenterrando. E aí essa ciência da arqueologia hoje seria ineficaz, porque a Igreja Católica já teria tantos arqueólogos para descobrir esses manuscritos. São mais de 5.800 manuscritos que elas teriam que adulterar. Isso estou falando só na língua grega. Fora outros manuscritos escritos em outros idiomas. Então veja a aberração. Não tem como comprovar isso historicamente por uma fonte fidedigna. Portanto, é uma falácia, um espantalho falacioso. Deixe, pastor, então, para a conclusão da nossa aula, para falarmos do seu material, uma conclusão, uma mensagem pastoral aos que nos escutam. O que eles precisam valorizar, de que forma eles precisam enxergar as escrituras, e a questão de guardar algum dia da semana, para que vale, qual o efeito disso para a nossa saúde, para a nossa família, para o nosso devocional. Bom, antes de tudo, eu quero usar até mesmo a palavra que o senhor já deixou antecipadamente. Nós não guardamos o sábado, porque os judeus descansavam num dia. E nós descansamos numa pessoa. O sábado foi dado para os judeus descansarem em um dia. E nós fomos chamados para descansar em uma pessoa. E essa pessoa tem nome, chama-se Jesus. Segundo, essa pessoa em quem nós devemos descansar, ele é Senhor do sábado. E ele, em terceiro lugar, não deu nenhum mandamento para a igreja guardar o sábado. E nem tampouco os seus apóstolos continuadores da sua doutrina. E o cânon fechou 200 depois de Cristo. E não há um só versículo para a igreja que ela deve guardar o sábado. Portanto, priorize as pessoas que você tem caminhado, aquilo que você tem aprendido. Não fique por aí gastando o seu tempo com canais desse pessoal que desvirtuam a fé, com canal na TV, com canal no YouTube, no Instagram, que tem simplesmente a finalidade de confundir a sua fé. Valorize a palavra de Deus. Não seja aquele cristão que é preso a um só texto, porque geralmente a seita vai pegar um texto, distorcer e tentar fazer engolir. Eu tenho aqui 21 razões, e que, inclusive, o senhor irá apresentar, está na minha obra, nesse dicionário. 21 razões, eu dedico 20 páginas nesse dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas,
sobre a guarda do sábado. 20 O senhor está com páginas. esse livro aí? O meu tem plastificado ainda. Cita 10 aí Aqui para está nós do aberto. livro. Aqui está aberto. Inclusive, eu tenho 21 razões por que o cristão não deve guardar o sábado. Eu quero 10. 10. Vamos lá, então. Primeiro, eu já até citei. Porque eles descansam em uma pessoa e não em um dia. Mateus 11, 28 a 30. Segundo, porque o sábado tinha um caráter tipológico que apontava para Cristo, nosso verdadeiro descanso. Eita Deus! Outra coisa, porque Deus trabalhou no 7º dia. Isso mesmo, está escrito. Tá Gênesis escrito. 2:2. E havendo Deus trabalhado no 7º dia, descansou nesse dia. Havendo Deus terminado a obra que fizera no 7º dia. Como alguém pode terminar uma obra no dia em que ele não trabalhou? Então ele trabalhou. Está escrito. Está escrito. 4. Porque nem Adão, nem mesmo seus descendentes guardaram o sábado. Não tem um versículo mostrando que Adão guardou e nem tampouco seus descendentes. 5. Porque não existe em todo o livro de Gênesis um só versículo ou uma só ordem dizendo que Deus ordenou a guarda do sábado. Não tem. 6. Porque o sábado foi dado especificamente para os filhos de Israel. Gênesis 31:16. 7. Porque assim como não comemoramos as festas judaicas, e muitas delas têm um caráter permanente, não devemos observar o sábado. 8. Porque o sábado é um memorial para os filhos de Israel e não para os cristãos. Deuteronômio capítulo 5, 12 a 15, Ezequiel 29 a 13. 9. Porque o sábado foi instituído oficialmente no Sinai, depois da saída do povo hebreu no Egito, Neemias 9, 13 e 14. Logo, isso prova, mais uma vez, que antes da saída do Egito, ninguém guardava o sábado. E 10º, porque o sábado, diferente do que foi ensinado pela senhora Ellen White, não pode salvar. Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Esse é o 10º, mas tem mais. Pastor Elias, a gente medita. O meu tem plastificado, né? Mas pode ser que esteja aqui. A gente meditando em Gênesis 1 a 2, a gente percebe que os outros dias, né, antes do sábado, antes do sexto, ou até o sexto dia, ou até o 7º dia, tem escrito, né? Foi tarde de manhã, primeiro dia, foi tarde de manhã, segundo dia, foi tarde de manhã, terceiro dia, foi tarde de manhã, quarto dia, foi tarde de manhã, quinto dia, foi tarde de manhã, sexto dia. O sábado não tem foi tarde de manhã, porque já apontava para um descanso eterno na pessoa de Cristo Jesus. Justamente. E resta ainda um repouso para o povo de Deus, que é o milênio. Pastor Um Elias, repouso de 1000 anos. Aí o pessoal argumenta, mas na eternidade vão guardar o sábado. Como na eternidade? Lá é a temporalidade, lá não tem tempo, não tem marcação de dia, não tem sol, não tem lua. Como é que vai ter guarda de sábado? meu Deus, eu amo. Eu pensei que eu sabia de Bíblia, pessoal. Eu pensei que eu sabia de Bíblia, pessoal. Pastor Elias, eu vou apresentar um por um. Eu sei que o senhor sempre tem uma promoção aí nas suas redes sociais. Então, eu vou apresentar um por um. E a pessoa pode escolher se ela vai comprar um por um ou ela vai comprar o compêndio inteiro, o pacote inteiro. Olha isso aqui, gente. Dicionário de palavras, expressões, interpretação. Nesse dicionário você tem palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Nesse conteúdo, querido, que já está na 2ª edição revisada, você tem teologia, cultura, costumes e curiosidades. Quantas páginas tem esse livro, pastor Elias? 168 páginas. Não entendi. 1168 páginas. Isso aqui é para quem não quer viver na superficialidade, pessoal. Quem é superficial não vai gostar da profundidade, mas quem é profundo não aceita a superficialidade nunca mais. Esse aqui, ó, perguntas difíceis de responder. Eita, meu Deus do céu. Quantas páginas? Agora é material de qualidade. 480, capa dura. 480 páginas, capa dura. Por quê, pessoal? Porque hoje a estética vale muito. Eu tenho livros feios, mas tá tudo ali embaixo. Meus livros bonitos eu deixo aqui para vocês verem. E esses livros do pastor Elias são lindos. Calma, o povo já está perguntando o preço. Calma, gente. Tem outro aqui que eu não abri ainda, porque eu só abro o livro que eu vou ler. Perguntas escatológicas difíceis de responder. Quantas páginas, pastor? Capa dura. 496 páginas.
Então, esse aqui, pastor, é o volume 2 e esse é o 1 de perguntas difíceis? Não, tem o volume 1, 2, 3, 4, 5. E o de poesias. Então, tem. A minha esposa pegou de poesia. A Luana fica Sim. pegando meus livros e levando. São Aí depois 7 tem de poesia. total aí. Pastor, fala para nós quanto o senhor vai fazer hoje. Temos 1.300 pessoas aqui, quase. Fala quanto que tá. Fala, pastor. Ó, de R$ 1.170, hoje você vai levar tudo por 480 e você pode parcelar em 10, 12 vezes sem correção monetária. Não. Agora, se ele disser assim, ó, eu vou pagar no Pix 420 e tem mais, eu vou falar igual o fazendeiro lá. Eu abençoo quem pagar no Pix. Eu quero descobrir a sua editora para fazer livro desse preço, ai! Meu uai. Deus! Tudo por 420. Bo... Só o dicionário custa R$360. É a mega promoção do dia. Só o dicionário. Posso passar aqui o telefone? Por favor, mais devagar para eu digitar. WhatsApp. 0 operadora 11 94901 9901 6633. Posso repetir? 011 94901 6633. Isso, vai falar com a moça mais linda do mundo. Chama-se Abigail. É minha filha. Abigail. Pessoal, olha que oportunidade vocês estão tendo. O sanduíche que você come. Pastor, manda para os Estados Unidos? Estados Unidos, para o Japão, para a Bélgica, para onde tiver acesso. A senhora não manda para a Coreia do Norte, para esse lugar, mas para outro eu mando. A pizza que você come, o x-tudo que você come, fica no máximo 6 dias dentro de você. Agora, aquilo com o qual você alimenta a mente fica para sempre. Não perde essa oportunidade, gente. Já estou meditando nesses 2 que eu abri, tá bom? Já estou meditando nesses 2. Falta vocês meditarem. Pastor Elias, fala, porque tem gente que não consegue olhar lá em cima. Eu vou falar aqui, ó. PR Elias Soares Oficial. PR Elias Soares Oficial é o Instagram. Comenta aí, pessoal, para eu fixar. Pastor, fala o seu canal do YouTube. PR Elias. Tanto no boa. YouTube como no Instagram. O pessoal dá risada, falou YouTube. Pastor Elias, muito obrigado. Foi profundo. Agradeço, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Espero que eles deem um feedback, levando todo esse material, porque é material de cunho exegético, hermenêutico, de uso de costume, de cultura, vai agregar bastante valores para o obreiro, para o pastor, para aquele que tem curiosidades como eu. Sou muito curioso, né? Pleno Gospel vai divulgar seu material também, pastor. Uma grande página que eu respeito, abençoadora. Amém. Que Deus abençoe também, que o seu canal cresça ainda mais. Meu Deus do céu, eu sou mosquitinho perto desse canal. Pessoal, se inscreva no canal do Pastor Elias. Pessoal, eu vou lá agora ver se... Eu vou fazer collab com ele com essa aula. E eu vou lá ver se vocês estão seguindo o Pastor Elias. Para de ficar seguindo influência que só posta foto de linguinha, fazendo dancinha de TikTok, pelo amor de Deus. Vamos seguir pessoas que nos dão conteúdo teológico. Obrigado, Pastor Elias. Amém. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Amém. No alvo de perguntas bíblicas. Versículos polêmicos. Notícias apologéticas. Debates. Pregações. Canal Assembleiano Apologista.